Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Bom, seleção, e hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2026, a lição 3 de hoje, ela tem como título O pecado mais ofensivo. E a lição de hoje, ela está baseada lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 24 até 27. E aqui, Jesus estava com os seus discípulos, né? Após ele ter feito assim uma bela ceia com os discípulos, né, mostrando o significado da sua morte, que é o que ocorreria em breve. E ele ali naquele momento, naquela ceia, ele deu um belo exemplo assim de humildade ao lavar os pés de cada discípulo, né, mostrando que a humildade é o ponto mais importante. Mas já no caminho ali de Jerusalém, após esse evento, né, os discípulos começaram a discutir entre eles quem seria o maior no reino dos céus. É claro, né, Jesus ficou assim triste, né, por ver realmente aquela atitude dos seus discípulos, né, que foram escolhidos, onde realmente um ponto maior de que Jesus abomina é o orgulho, né? E os discípulos estavam realmente demonstrando isso, querendo ser quem era o maior no reino dos céus. Mas em vez de repreendê-los, Jesus levou a eles a refletirem, a raciocinar e sobre essa atitude. E Jesus comenta, dizendo que governantes e reis, eles eram chamados na época de benfeitores, né? Mas já eles, discípulos de Jesus, né, deveriam raciocinar de que o orgulho realmente é um pecado gravíssimo, né? E que eles deveriam seguir realmente o exemplo dele, Jesus, na humildade, porque eles já haviam participado de várias ações de Jesus em toda a sua trajetória nesses 3 anos e viram que realmente a humildade era o ponto mais alto. E agora os discípulos perguntam a Jesus quem que seria o maior entre eles no reino dos céus. E Jesus quis dizer para eles que aquele que serve e aquele que quiser servir e ser o primeiro entre vós será o escravo de todos, né? Ou seja, cada discípulo deve realmente servir, mostrar-se humilde diante dos demais, mostrando a importância de servir, ou seja, procurar ser mais humilde de coração, simples, né? E Jesus, em toda a sua trajetória, ele agia assim com humildade, né? Ele sempre estava servindo as pessoas e que eles pegassem esse exemplo. Jesus mostrou a todos os seus discípulos que o maior e a verdadeira grandeza de um cristão é servir, amar o próximo, né? Dar amor, né? E ainda Jesus diz que eles, discípulos, deveriam raciocinar que sempre Jesus estava no meio deles e nunca eles exigiam nada de ninguém, né? E sempre eles deveriam copiar o que ele fazia, né? De servir realmente ao próximo como ele sempre fez. Você veja, né, amigos, esses discípulos, depois de tanto tempo ao lado de Cristo, né, eles jamais deveriam de levantar uma discussão nesse sentido,
como ocorreu, né? Eles deveriam sim de estarem satisfeitos, alegres, por eles terem ser recebido de serem um discípulo de Jesus, mas ao contrário ocorreu ali. O orgulho cresceu no coração deles e estavam querendo saber quem que era o maior entre eles. E cada um começou a pensar quem era o melhor entre eles ali, né? Algo realmente seríssimo aconteceu ali, porque o que ocorreu é justamente algo que Deus abomina, que é o orgulho, porque nada é tão ofensivo a Deus e nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção, que são coisas que Deus abomina. E isto é gravíssimo, né, ter ocorrido isto. Porque nada ofende a Deus do que o nosso orgulho, né? E esse é um pecado difícil de ser vencido, né? Porque ele cresce e nasce numa lentidão assim dentro do coração, e fica bem escondido, silencioso, e que nós não podemos enxergá-lo. Só vamos ver depois de muitas atitudes de erros que nós cometemos, que nós somos orgulhosos, queremos ser maior do que os outros. E nós precisamos realmente fazer uma avaliação no mais fundo do nosso coração, buscando o Espírito Santo para que Ele nos mostre, para nós retirarmos de nós esse orgulho, esse pecado gravíssimo que se encontra no nosso coração, e pedir sinceramente para que Deus abra nossos olhos para que nós possamos enxergar isto. O orgulho pode ser a principal barreira que nos impedirá de nós vivermos hoje um relacionamento sincero e profundo com Deus, e acima de tudo de ofender e de maltratar os nossos semelhantes. O que nós podemos ver na lição de hoje, que Jesus ele sempre deu o exemplo em todos esses 3 anos de caminhada junto com seus discípulos da importância de ser humildes. E eles já tinham presenciado uma ceia maravilhosa, onde Jesus com amor lavou e enxugou os pés de cada discípulo, né? Ainda pediu que eles fizessem o mesmo com as demais pessoas. E nesta ocasião, nessa ceia, também estava Judas Iscariotes entre seus discípulos nessa ceia. E logo a seguir, após essa ceia, nessa caminhada para Jerusalém, começou essa forte discussão entre eles sobre o qual seria o maior no reino dos céus, com a mentalidade competitiva humana ali naquele momento, que não deveria acontecer, baseada ali em busca de poder, de prestígio, de reconhecimento. E essa discussão ocorreu em um momento em que não deveria ter acontecido, né? Porque eram os momentos finais de Jesus, porque ele estava se preparando para morrer pela humanidade, e ele queria deixar aqui discípulos que fossem realmente testemunhas dele, que fosse exemplo de caráter e conduta de Jesus. E Jesus já havia anunciado que morreria bem antes de acontecer isto. Ele ali anunciava a sua paixão, já havia feito a ceia, onde ele deu graças, né, partiu o pão com o seu corpo, né, que as pessoas fizessem sempre isto. Deu vinho a todos como fosse seu sangue, que jorraria na cruz do Calvário. E agora os discípulos demonstrando total desconexão, né, entre o sacrifício de Cristo e a ambição deles, discípulos, e apresenta essa mentalidade humana, aplicando conceitos humanos de hierarquia, como no céu fosse uma grande empresa, né? Não compreendendo o ministério de Jesus, que havia deixado para eles e todos os ensinamentos para que eles pudessem entender a importância do amor, a importância da humanidade e no serviço de auxiliar o próximo.
E Jesus mostrou que a verdadeira grandeza baseia-se em cada ato nosso de demonstrar que nós somos de Cristo e que nós estamos neste mundo para servir. Veja a decepção de Jesus naquele momento, após essa bela ceia. Mostrou assim, Jesus é o Deus vivo que estava entre nós, porque ele saiu do trono da graça para morrer por nós. E ali ele mostrou realmente humildade, amor, serviço, ao lavar os pés dos seus seguidores, que eles conheciam Jesus em toda essa caminhada, por várias viagens juntos, né? Coisas sobrenaturais que ocorreram nesses 3 anos de caminhada, milagres fantásticos, né? Comeram junto com o Mestre, viram milhares de vidas sendo transformadas pelo poder de Jesus. E agora pergunto, quem era o maior no reino dos céus? Depois de tudo que viram com Jesus em todo esse tempo, os discípulos jamais poderiam entrar nessa discussão com o Mestre. Assim como nós também devemos observar isto e retirar de nós totalmente o orgulho. Esses discípulos deveriam se alegrar por eles serem chamados por Cristo, né? Só isso já era realmente um feito enorme, já era um ganho enorme para cada um deles. E seguir a conduta e o caráter do Salvador é o que eles deveriam fazer. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas os discípulos estavam completamente errados, porque segundo o mundo, nas grandes firmas, nas grandes empresas, nem sempre as pessoas promovidas são aquelas que estão em inúmeros diplomas, porque eu já trabalhei em várias grandes empresas e nem sempre as pessoas que ganhavam cargos mais altos eram escolhidas, eram aquelas diplomadas, né? ou com mais qualificadas. Eu mesmo trabalhei numa grande empresa multinacional, né? onde foi escolhido um diretor sem ele ter nenhum curso superior, mas ele se relacionava bem com as pessoas, ele era humilde, tinha conhecimento na prática de como era de servir as mais pessoas, ele era bom caráter, honesto e não era ambicioso, ele respeitava seus semelhantes, sempre ajudava as pessoas e essa pessoa foi escolhida como diretor daquela empresa. O que aconteceu com os discípulos é fácil de compreender com qualquer um. Deixar que esse tipo de pensamento tome conta do nosso coração, como orgulho, que é um ato que é abominado por Deus. Onde atrás dessa palavra orgulho vem outros pecados, como a ganância, o poder, que é muito perigoso e pode nos levar à perdição. E é abominável por Deus. E de todos os pecados, o orgulho, a presunção, é o mais irremediável, que às vezes não tem volta quando nós temos isso. E foi o caso de Lúcifer, né? Quando o orgulho subiu realmente, ele achou que seria até maior que Deus. E acabou sendo expulso do céu. Nada ofende a Deus mais do que o orgulho, porque é um pecado difícil de ser superado, de vencê-lo. Porque está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e nós não conseguimos enxergar porque a pessoa se torna autossuficiente e não pode ver isto. E não consegue perceber no seu interior esse sentimento terrível que é o orgulho, e ele já assumiu totalmente o controle de uma pessoa, principalmente um cristão. Existe uma palavra do Evangelho falada muito por Jesus, que não é propriamente evidenciada por nós cristãos, que é servir. Uma palavra que parece para nós hoje sendo ultrapassada, né? Que às vezes alguns acham que é humilhante diante da dignidade do homem, daquele que dá e recebe, que o mundo acha assim, né? No entanto, aqui está contido em todo o Evangelho, porque servir é um ato de amor. E amar significa servir. Jesus veio a este mundo para comandar, para servir realmente a humanidade. O encontro do cego Bartimeu com Jesus é um bom exemplo para nós.
né? Onde ele clamava bem alto a Jesus pela cura, pedindo compaixão, e muitas pessoas que estavam ao redor ali de Jesus repreendiam esse cego e diziam: cala-se. Está lá em Marcos capítulo 10, versículos 46 e 48. E em vez de ajudar esse cego a chegar até Jesus, eles mandavam ele calar a boca. E essa é a razão nossa de nós levarmos pessoas para Jesus. E no mundo de hoje existem muitos gritando aí fora por justiça, por discriminação, por falta de emprego, por falta de alimentos. E muitos cristãos ouvem e não fazem nada, não ajudam ninguém. O serviço cristão consiste, portanto, em imitar o exemplo de Jesus, em aprender com ele seu estilo de vida, ser semelhante a ele, seu caráter, de um relacionamento social de humildade, tornar-se próximo de cada pessoa, né? De um relacionamento assim íntimo com as pessoas. E não interessa, né, o nível de que a pessoa seja, todos precisam de ajuda. Qualquer que seja a sua situação humana ou cultural, nós devemos ajudar, servir e até as últimas consequências para ajudar o próximo. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir sobre isto, né? Sobre esse pecado ofensivo chamado orgulho, que é um pecado que pode levar você à perdição, e que você tem que lutar por isso para que ele não ocorra na sua vida e que você possa ser um exemplo igual a Jesus de servir as pessoas e amar o próximo e amar até os seus inimigos. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.